Palavra de Deus em Lucas, capítulo 9, versos de 10 a 17. Nós estamos, no dia de hoje, já falamos do culto das 8h30, falamos que mais bem-aventurado é dar do que receber. No culto das 11, nós falamos aqui sobre Deuteronômio, capítulo 15, os princípios fundamentais da economia de Deus. E eu quero falar nessa noite sobre o milagre da multiplicação e da satisfação. O milagre da multiplicação e da satisfação. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 10, ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhes disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus braços que ainda sobejaram, foram recolhidos. E Lucas 9, a multiplicação de pães e peixes foi um milagre que, na visão do Espírito Santo, na visão de Jesus, precisa ser meditado e conhecido pela igreja. E, meus amados irmãos, nós estamos convictos de que a forma como nós tratamos as coisas materiais, a forma como nós administramos as coisas materiais, isso reflete a nossa espiritualidade. Falei aqui e mostrei para vocês que estiveram aqui pela manhã, que Jesus disse que o dinheiro ele tem um poder muito forte na nossa vida. Ele exerce um poder de Deus, de Senhor. Por isso que Jesus Cristo, nós não podemos servir a 2 senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o quê? As riquezas. Mas a grande dificuldade que a gente tem é de tratar dessa matéria hoje, no contexto das igrejas históricas, reformadas, porque todas as vezes que a gente vai tratar desse assunto, há uma resistência por parte das pessoas por conta da comercialização da fé que existe por aí. E a gente, então, se priva de estudar a palavra de Deus sobre esse assunto, porque ninguém quer tratar dessa matéria. Parece que toda igreja não é séria, parece que todo pastor é ladrão, parece que não existe mais ninguém hoje obedecendo a palavra de Deus de acordo com os parâmetros das Escrituras. E aproveitando esse momento da expansão da nossa igreja, e graças a Deus, todos os recursos que nós arrecadamos aqui, quase 70% é investido em missões, e há uma preocupação muito grande com as novas gerações. Nós queremos cada vez mais investir nessa área na nossa igreja para que os nossos filhos e os nossos netos, eles sejam mais crentes do que a gente. Mas eu quero, à luz desse texto, é um texto bastante conhecido, batido. Eu quero tirar 3 lições fundamentais desse texto, baseado nessa ideia do milagre da multiplicação. A primeira lição que eu quero tirar desse texto aqui é que a missão da igreja é acolher pessoas. A matéria-prima, ou seja, o produto que a igreja trabalha é gente. E gente o quê? Porque a Bíblia diz, e Jesus diz, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médicos. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Os discípulos voltavam de uma missão
E Jesus Cristo, então, com pena dos discípulos, resolveu levá-los para um lugar para que eles pudessem ter um tempo de descanso. Mas veja no texto, versículo 11 diz assim: mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Agora lê a segunda parte do versículo 11, lê para mim aí, o que é que diz? Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Preste atenção, as pessoas estão indo atrás de Jesus, as pessoas estão correndo atrás de Jesus. E a preocupação de Jesus aqui não é nem qual era a motivação que essas pessoas estavam correndo. Como há muitas pessoas que estão buscando essas falsas igrejas no desespero da sua vida. Pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão desorientadas, elas estão aflitas. Se você for lá para o texto de Marcos, capítulo 6, versículo 34, Marcos capítulo 6, versículo 34, é a mesma narrativa. Diz assim no versículo 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. E compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm o quê? Pastor. E passou a ensinar-lhes o quê? Muitas coisas. Então preste atenção, irmãos, quando a gente pensa em crescimento da igreja, quando a gente pensa em investimento no reino de Deus, nós estamos pensando em pessoas. Nós estamos pensando em acolher pessoas. Nós estamos pensando em socorrer as pessoas. Nós estamos preocupados em ensinar as pessoas e passar para essas pessoas os princípios do reino de Deus, do Evangelho. Eu não sei se você tem essa visão, essa perspectiva, porque há muitas igrejas históricas hoje, igrejas tradicionais, que elas estão muito mais preocupadas a servirem a si mesmo, aos seus interesses, às suas necessidades, do que servir ao próximo. C.S. Lewis, ele diz que a igreja é a única sociedade humana e divina que existe para os de fora. Nós temos os que estão aqui, vocês já estão aqui, estão sendo edificados, estão sendo trabalhados, mas a nossa perspectiva é olhar para o mundo, é olhar para as pessoas. E meus amados irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis. Na área econômica e financeira, o Serasa diz que mais de 55% das famílias brasileiras estão endividadas. Nós estamos vivendo crise moral, nós estamos vivendo a pior crise moral da história do nosso país. Nós estamos vivendo situações complicadas do ponto de vista do comportamento, da ética, da conduta humana. São coisas que estão cada vez mais dilacerando, destruindo as pessoas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 15. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15. Esse texto é um texto muito emblemático para mim. Segunda Crônicas, capítulo 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles o quê? Achados. Versículos 5 e 6, lê comigo, irmãos, vamos lá. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia.
angústia, falta de paz, conflitos. Nós estamos vivendo isso, porque a nossa sociedade se voltou contra Deus. Nós estamos jogando os valores cristãos na lata do lixo. E isso tem um preço muito caro, porque isso traz sofrimento para a sociedade, traz sofrimento para a família, traz sofrimento para a nação. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Acolher as pessoas, socorrer as pessoas. A igreja é a única instituição que tem uma mensagem de esperança para a sociedade atual. Não existe outro caminho. Segunda lição que eu quero tirar desse texto: a missão da igreja é acolher as pessoas. Mas na missão da igreja, os recursos são sempre inferiores o quê? A demanda. Preste bem atenção, Jesus diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Então nós temos escassez de recursos o quê? Humanos. Escassez de recursos humanos. Mas nós temos também escassez de recursos o quê? Materiais. Materiais. Se você observar esse texto, há aqui uma coisa muito interessante. Jesus provavelmente começou a falar para essa turma na parte da manhã. Cerca de 5.000 homens, aproximadamente 20.000 pessoas, colocando aqui as mulheres e as crianças. E Jesus então prega o dia todo. Quando vai chegando o fim da tarde, os discípulos preocupados, eles interrompem o discurso de Jesus e pedem a Jesus para despedir o quê? Aquela multidão. Porque eles não tinham como atender às necessidades daquela o quê? Multidão. Tem aqui uma lição muito importante. Com os nossos recursos, com os nossos valores, com aquilo que nós temos, nós não podemos atender à necessidade das pessoas. Foi feito um levantamento entre eles lá, e Filipe diz: nós precisamos de 200 denários. 200 denários. Nós precisamos de comprar 20.000 Big Macs para botar aqui para essa turma comer. Nós precisamos de 200 denários para ali no Carrefour de Betânia comprar comida para esse povo. Se é que é para a gente dar comida para esse povo. E se você observar bem, a obra da igreja, o trabalho da igreja, é sempre assim, com muita luta, com muita dificuldade. E às vezes eu fico perguntando: mas por que, Senhor? Por que é tão difícil? Por que é com tanta luta? E é tão interessante que eles fizeram um levantamento, 15 a 20 mil pessoas, essa era a despesa. Quais os recursos que eles tinham? 5 pães e 2 peixes. Os discípulos queriam resolver o problema, porque Jesus disse para eles: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas ele disse: não, Jesus, vamos mandar esse povo embora. Vamos fazer com que eles saiam por aí, eles encontrem e resolvam os problemas deles. Irmão, se a ovelha, ela está sem pastor e ela está aflita, angustiada, como é que ela tem cabeça para resolver o quê? Os seus problemas. Eu fico pensando, quando eu vejo aqui, nas segundas-feiras, quando o pastor Paulo Júnior vem pregar aqui, uma multidão de jovens, adolescentes, que estão vindo aqui para ouvir a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus. Pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão desigrejadas, pessoas que estão muitas vezes feridas por pastores, por religiões, pessoas que estão angustiadas. Uma mocidade, uma juventude que precisa de esperança, que precisa de direção, que precisa de orientação firme, bíblica da palavra de Deus. E, meus amados irmãos, parece que isso muitas vezes é problema para nós. A nossa sensibilidade é dizer assim: não, manda para lá. O que esse pessoal está fazendo aqui no nosso meio? Então nós, muitas vezes, queremos como igreja dizer que o problema não é nosso.
problema é das pessoas. O problema é de qualquer um outro. E a sua oração a Deus sempre é essa: Senhor, me erra. Me erra, Senhor. Manda outro em meu lugar. E eu acho interessante esse texto. Muitas vezes, irmãos, nós queremos fugir da nossa, o quê? Responsabilidade. Jesus diz: dai-lhes vós mesmos o quê? De comer. Jesus fala isso para chamar aqueles líderes que ele estava treinando, que a responsabilidade do líder é cuidar do rebanho. Que a responsabilidade da liderança é cuidar dessas pessoas. E ele estava dando um treinamento prático, teórico ali. Ele estava ensinando e ele criou aquela circunstância toda para dar uma lição para aqueles líderes que ele estava treinando. A missão da igreja é acolher pessoas. Segunda lição: na missão da igreja, os recursos são sempre inferiores à demanda. Terceira lição: na missão da igreja, ela experimenta o milagre da multiplicação. Da multiplicação. E aqui eu quero colocar 2 princípios básicos, ou 3 princípios básicos. Como é que acontece esse milagre da multiplicação? Como é que acontece? Em primeiro lugar, chama a sua preciosa atenção para o versículo 16, 9, 16. Primeira parte, o que diz aí? E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os o quê? Abençoou. Quem é que fez isso? Jesus. Presta atenção que o milagre de Jesus sempre acontece a partir do nosso limite, daquilo que nós temos. Senhor, o que nós temos é isso. Mas nós queremos colocar isso nas tuas mãos para que o Senhor o quê? Abençoe. O milagre vai acontecer quando nós colocamos nas mãos de Jesus aquilo que temos com gratidão, com expectativa, com fé, na certeza de que Ele é poderoso para realizar o milagre. Irmãos, há um princípio que anda meio esquecido no nosso meio hoje, porque hoje a nossa filosofia é primeiro eu, primeiro o meu. E eu queria chamar a sua atenção para o texto de Êxodo, Êxodo capítulo 13, lá no Antigo Testamento. Um princípio que nos ensina, que Deus vai nos ensinar a Bíblia toda. É que para que aconteça um milagre. Você quer um milagre na sua vida financeira? Na sua vida econômica? Você que está todo encalacrado aí. Você que não dá dízimo, você que não dá oferta. E eu não estou colocando aqui, eu já falei isso aqui hoje, nós não podemos chegar diante de Deus dando dízimo e oferta motivado pela avareza, não é isso. Mas a bênção de Deus está para aqueles que confiam, que dependem completamente de Deus e que o reconhecem. E Deus vai nos ensinar um princípio que percorre toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que Ele está o quê? Em primeiro lugar. Êxodo, capítulo 13, versículo 2. O que diz? Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. O primogênito é meu. Em outras palavras, as primícias. As primícias. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Teve um irmão que procurou o pastor e disse: pastor, eu queria dizer para o senhor que eu estou vivendo uma situação muito difícil e não estou podendo dar mais o dízimo. Quando eu ganhava R$500 por mês, eu não tinha problema, eu dava o dízimo. Depois eu passei a ganhar 5 mil por mês, não tive problema, dava o dízimo. Agora eu estou ganhando 20
25 mil por mês e não estou tendo condições de dar o dízimo. O pastor olhou para ele e disse, vamos fazer o seguinte, vamos orar para você voltar a ganhar R$500. R$500. Tem gente que é assim. Quanto mais abençoado ele vai sendo, mais infiel ele vai passando a ser. E você esquece de que Deus coloca nas nossas mãos bens, talentos, para que nós possamos administrá-los com fidelidade. E o desejo de Deus é que isso se multiplique nas nossas mãos. Se multiplique. Se nós temos 40 congregações, Deus vai nos dar 80. Se nós estamos sustentando 30 missionários, Deus quer que nós sustentemos 100, 200. Deus quer que nós sejamos a igreja que mais invista nessa geração em missões. O que Deus quer é alargar os espaços da nossa tenda. Deus quer que nós sejamos frutíferos. Frutíferos. E aí, eu queria que você fosse para Gênesis, ou Êxodo 23, 19. Êxodo 23, 19. Veja o que é que Deus está ensinando para o povo de Israel. Lê comigo aí o que é que diz. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da própria mãe. As primícias, não agora mais dos teus filhos, dos teus animais, mas as primícias do fruto o quê? Da terra. Da terra. Vamos lá para Provérbios. Vamos dar um pulo lá na frente para ver essa verdade ensinada. Provérbios, capítulo 3. Versos 9 e 10. Vamos ler juntos. O que é que diz aí? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho o quê? Os teus lagares. Honra ao Senhor com os teus bens. Onde é que isso está ensinado no Novo Testamento? Você diz, pastor, até agora você só colocou argumentos do Antigo Testamento. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Esse texto aqui é maravilhoso. É só você lê-lo, decorá-lo e praticá-lo. O que diz aí? Mateus 6, 3. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Que coisas que vos serão acrescentadas? Está aí no contexto da ansiedade. Tudo que você precisa, tudo que você necessita, Deus há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus, desde que você coloque o Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, voltando para o texto de Lucas capítulo 9, e eu acho isso aqui fantástico. Porque, para mim, esse é o princípio fundamental desse texto. A ideia-chave desse texto. Deus só multiplica aquilo que é abençoado por Ele e distribuído. Distribuído. Veja que Deus primeiro manda organizar o povo em grupos de 50 e 100 pessoas. Você quer resolver a sua vida financeira, você quer o milagre da multiplicação na sua vida financeira, comece a pagar as dívidas. Pague as contas. Corte os gastos. Pare de ir para restaurante. Pare de gastar com coisa supérflua. Quebre os cartões de crédito. Tome uma medida radical. Organize-se. Há muitos sites aí que orientam você como fazer um plano de contas, organizar a sua vida. Organize-se. Então Jesus manda organizar os grupos. Vai colocando as pessoas. Mas o que eu acho interessante nesse texto é que Jesus toma o pão, os pães e os peixes, ora, abençoa, mas depois ele coloca isso na mão dos discípulos. Então presta atenção.
O milagre não foi realizado nas mãos de Jesus, mas o milagre foi realizado quando os discípulos começaram a partir o pão e dar para o povo. Partir o pão e dar para o povo. Partir o pão e dar para o povo. E isso foi acontecendo o quê? O milagre. Presta atenção, irmãos. Nós, como igreja, precisamos viver os milagres o quê? De Deus. Nós precisamos experimentar isso. Nós precisamos viver. Deus quer que nós vivamos isso. Milagre para Deus é uma coisa natural. Milagre para Deus é algo que acontece comumente. Mas nós, para experimentarmos os grandes milagres de Deus, nós temos que repartir sempre. Veja o texto de Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 37 e 38. Esse versículo, os pastores gostam de usar muito para pedir dinheiro. Principalmente o versículo 38. E qual é o argumento do pastor? Dá que Deus vai dar o quê? Em dobro. Dê 500 que Deus vai dar 5.000. E o texto não está falando disso. O texto está estabelecendo o princípio de dar. Mais bem-aventurado é dado o quê? Receber. Quando você dá, quando você distribui, quando você compartilha, Deus abençoa. Versículo 37 e 38, vamos ler juntos? Não julgueis e não sereis, não condeneis, perdoai e sereis, dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida, o que tiverdes medido, vos medirão o quê? Também. Então preste atenção, não julgueis, e não sereis o quê? Julgados. Não condeneis. Não condeneis, você também não será o quê? Preste atenção, tudo que você semear, você vai colher. E não na mesma medida, mas numa medida o quê? Maior. Se você distribui perdão, você recebe o quê? Perdão. Por isso que ele vai dizer, dai e dá-se-vos-á. Dai e dá-se-vos-á. Quando você dá, quando você semeia, você o quê? Colhe, você recebe de volta. É a lei da vida, é a lei espiritual. Então, nós precisamos como igreja entender, e nós vamos orar para isso, no dia que a nossa igreja, de tudo que ela arrecadar, ela gastar 10% consigo e 90% com missões, ela está chegando na maturidade. Está chegando na maturidade. E eu quero desafiar você a entender o que está aqui nesse texto, porque muitas vezes, irmãos, muitas vezes, nós somos crentes há muito tempo, somos membros de igreja, mas nós não aprendemos ainda a experimentar na nossa vida esse milagre, o milagre da multiplicação. Mais bem-aventurado é dado o quê? Receber. Veja, no versículo 35, 34 de Lucas 6, ele diz, e se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos o quê? Do Altíssimo. Preste atenção, nós somos identificados como filhos do Altíssimo quando damos, quando distribuímos, quando compartilhamos. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 15, eu vou encerrar. Deuteronômio capítulo 15. Nós precisamos que Deus faça uma operação no nosso coração. Você um dia fez uma oferta e depois ficou enfesado? Quem já teve essa experiência? Eu já tive. Se eu pudesse, eu tomava de volta. E ainda dava uns tapas. Irmãos, o nosso coração é muito maligno. Nosso coração é corrupto. Nós damos para aparecer. Nós damos para ser elogiado.
Nós damos muitas vezes para manipular a pessoa que nós estamos dando. Nós usamos a nossa capacidade de dar para humilhar o outro. Nós fazemos a acepção de pessoas, aquelas que dão, aquelas que não dão. Nosso coração é corrupto. E eu queria que você aprendesse aqui em Deuteronômio capítulo 15, a lei a favor dos pobres. Jesus vai dizer no verso, ou Deus vai dizer no versículo 11 de Deuteronômio 15, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Certo? Deus que está dizendo. Nunca deixará de existir o quê? Pobre. Então vai ser sempre ter o discurso dos pobres. Ou comunista, ou socialista, ou capitalista. Pobre sempre fará parte dos discursos políticos e ideológicos. Sempre vai ter o Bolsa Família, sempre vai ter a cota. Sempre o povo vai inventar coisa usando a figura o quê? Do pobre. Não é a vontade de Deus, veja lá. No versículo 4. Para que entre ti não haja pobre. Deus, se fosse da vontade dele, não existiria o quê? O pobre. E como é que ele vai resolver a questão da pobreza? Está aí no texto. Pois o Senhor teu Deus te abençoará o quê? Abundantemente na terra, que te dá por herança, para possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Pois o Senhor teu Deus te abençoará como tem dito. Assim emprestará muitas nações, mas não tomarás empréstimo. E dominarás muitas nações, porém elas não te. Quando houver entre ti algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás o quê? As mãos. Coração duro, mão fechada. Tinha 3 judeus que frequentavam a igreja cristã, que na hora do ofertório, um desmaiava e os outros 2 saíam para carregar. Sabia disso? Tem muita gente que critica a igreja, que fala mal dos pastores. Não dá um tostão, não ajuda a obra, não abençoa ninguém, não investe em vida de pessoas. Gente suvina, gente que tem discurso, mas não tem vida. Gente de coração maligno. E Deus está dizendo aí, no versículo 10, livremente lhe darás e não seja maligno o teu coração. Não deixa Mamon reinar no seu coração. Não deixe o diabo governar suas finanças. E fazer com que a sua visão das pessoas e dos necessitados seja uma coisa errada. Nós precisamos amar as pessoas. E nós precisamos usar os recursos deste mundo para acumular tesouros nos céus. E como é que a gente acumula tesouro nos céus? Quando a gente investe em quê? Em vidas. Em vidas. Irmãos, quero fazer um desafio para você essa semana. Que você tenha uma experiência com Deus nessa área. Abençoa a vida de alguém que está precisando. Dá uma oferta. Certo? Dá uma oferta para alguém. Paga aí o Ricardo falou comigo, o acampamento para um adolescente pobre que não pode ir. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Mesmo que você faça com raiva. Deus ama o que dá com alegria. Mas para você dar com alegria, você precisa vencer essa primeira fase de dar com raiva. Sabia disso? Começa com dever para chegar ao prazer. A gente tem que trabalhar isso na nossa vida. Trabalhar isso na nossa vida. E pode ter certeza que o milagre da multiplicação vai acontecer. Que nós vamos dar e sobrarão ainda o quê? 12 cestos. 12 cestos. Preste atenção, meu irmão. Você precisa experimentar a bênção da abundância na sua vida. E a abundância não é ter dinheiro. A abundância é ter a bênção de Deus. É a bênção de Deus que enriquece. É a bênção de Deus que nos faz felizes. E para a gente fazer isso, e para a gente experimentar isso, nós precisamos aprender o princípio de dar. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos cantar o último hino. Enquanto estivermos cantando, vamos consagrar a Deus os dízimos e as ofertas.
eu sou membro, eu sou pastor aqui da igreja. Chega no final do mês, o tesoureiro desconta o dízimo, oferta missionária, posto de renda, vai tudo no pacote. Por isso que às vezes eu não vou aí à frente dar, mas estou legal, tá? O que eu falo aqui, falo de coração. Não sou hipócrita nessa área de forma nenhuma. Eu procuro ensinar para vocês aquilo que eu tenho praticado da minha vida já há muito tempo. Deus, Ele é fiel.